Tudo bem, gente? Tudo certinho aí? Vamos para mais uma aula de filosofia. Hoje vamos estudar o conceito de ética em Kant, tá? O Kant escreveu alguns livros aí ao longo do século XVIII, né? Kant que nasceu em 1724 e morreu em 1804. O Kant, ele vai viver dentro de um contexto filosófico que havia uma disputa epistemológica entre racionalismo e empirismo. Mas isso é um assunto para uma outra aula de filosofia, que é o livro dele de 1781, Crítica da Razão Pura. O assunto da aula de hoje é o conceito de ética no Kant. E, portanto, o assunto da aula de hoje é o livro Crítica da Razão Prática, que ele vai escrever 7 anos depois, em 1788, tá bom? Que é o que eu vou falar com vocês aqui um pouquinho na aula de hoje. Bom, o que eu queria dizer para vocês, gente, é o seguinte. Havia uma ideia na Grécia, muito defendida principalmente por Aristóteles, de que não há igualdade na moral. Ou seja, nós somos pessoas singulares, como diz Aristóteles, nós somos pessoas diferentes. Então, consequentemente, né, já que nós somos pessoas diferentes, nós temos belezas diferentes, somos diferentes quanto à inteligência. Tem gente que tem habilidades para algumas coisas, gente que não tem, né? Tem gente que vai jogar futebol, joga super bem. Tem gente que na aula de educação física descobre naquele momento que a bola é redonda, né? E até o pessoal é muito criticado, porque, vai pro banco, você não sabe jogar bola, a gente quer jogar, mas não sabe, né? Dança, tem gente que dança super bem, tem gente que não sabe nada de dançar, como também outras pessoas não têm habilidades como coordenação motora. Tem pessoas que são mais fortes, outras que são mais fracas, pessoas que têm habilidade de matemática, pessoas que assistem uma aula de matemática e não entendem nada, pessoas que têm facilidade com história, assistem uma aula de história e se imagina dentro da caravela, atravessando o Oceano Atlântico. Outros ouvem aquilo lá e dá até sono, porque fala, meu Deus, para que estudar essas coisas que aconteceram? Né? Pelo amor de Deus, o que eu preciso saber para a prova? Então, o Aristóteles diz, nós temos habilidades diferentes. Se temos habilidades diferentes, consequentemente, merecemos coisas diferentes. Os gregos pensavam assim, Aristóteles defende isso, uma relação entre a desigualdade natural e a desigualdade moral. Somos naturalmente diferentes. Nós temos talentos diferentes, habilidades diferentes. Então, a nossa dignidade moral está pautada nessa desigualdade. Isso justifica, por exemplo, a hierarquia social. Quem tem talento é nobre, nasceu para governar, nasceu para mandar, nasceu para administrar, nasceu para cantar, nasceu para escrever poesia, para filosofia. Aqueles que não têm nenhum talento, nenhuma habilidade, deve fazer o quê? Servir aqueles que têm talento. A justificativa da escravidão, por exemplo. Quem não tem habilidade nenhuma, como que se encaixaria no universo? Se encaixa servindo aqueles que têm talento. Tudo bem? Bom, o Kant, ele, ao ler e ao tomar ciência, né, disso, ele chega a uma conclusão. Somos naturalmente desiguais, isso é verdade, isso é óbvio, basta olhar para a sala de aula, basta olhar na sociedade, a gente percebe, basta olhar para dentro de casa, para olhar para um pai, para uma mãe, para um irmão, os 2 irmãos com a mesma educação, muitas vezes gêmeos até, são completamente diferentes. Então nós somos desiguais naturalmente, mas não merecemos ser tratados. Moralmente falando, o nosso mérito não está diretamente relacionado com a moral. Não é porque eu não tenho habilidade que eu preciso ser escravo. Não é porque eu não tenho habilidade
que eu necessariamente eu tenho que servir a quem tem. E não é porque eu tenho determinada habilidade que eu mereço mais do que quem não tem. Porque entre a desigualdade natural, as nossas habilidades, os nossos talentos e a dignidade moral, tem uma coisa aqui no meio que é a razão. Nós, seres humanos, diferente dos outros animais, diz o Kant, nós somos seres racionais. Ou seja, nós temos consciência. E o fato de termos consciência nos faz diferente dos outros animais. Porque as nossas ações não são determinadas pelos nossos instintos. A gente pode muito bem estar com fome e não estar comendo. A gente pode muito bem estar com sede e controlar a sede para beber água depois que acabar essa videoaula. Então, nós temos a capacidade de controlar os nossos instintos. Os animais são determinados. Se ele está com fome, ele vai atrás de comida. Se ele está com frio, ele vai tentar fugir do frio. Nós não. Nós conseguimos superar o frio. Muitas vezes você está num show e está aquele frio, você não sai correndo para se esconder, você fica lá, porque o show, para você, tem um valor mais importante que fugir do frio. E você supera aquele instinto animal de fugir do frio. Então, a razão, ela nos dá, diz o Kant, a liberdade. Olha que conceito interessante. Nós somos livres. Por que somos livres? Porque somos racionais e podemos escolher como vamos agir. Então, o valor da dignidade moral para o Kant, gente, não está na qualidade natural, mas na decisão que cada um de nós temos do que vamos fazer com essa qualidade. O que a gente vai fazer com essa qualidade? Você vai usar sua inteligência, sua habilidade nos esportes, a sua força física, para quê? É exatamente essa liberdade de decidir o que fazer com os seus talentos que nos iguala. Olha que interessante. Então, nessa medida, somos todos iguais. Por que somos todos iguais? Porque somos todos humanos. Nós somos naturalmente diferentes, mas nos igualamos na medida em que tomamos decisão do que fazer com os nossos talentos. Como todos nós somos livres para decidir o que fazer, nós nos igualamos. Então surge a ideia de igualdade moral. Porque a decisão é o uso da razão. Nós nos igualamos na liberdade em que temos de decidir como agir perante os outros, perante a sociedade. Então aí, nesse momento, somos todos iguais. Por quê? Somos iguais porque todos temos essa capacidade racional de decidir como agir. Então nós temos talentos desiguais. Agora, a nossa vida moral, ela não está correlacionada diretamente com a nossa desigualdade moral, mas sim com o mérito que cada um de nós vamos ter na decisão que cada um tomamos. Então, olha que interessante o Kant. Qual que é a ideia aí, a moral kantiana? Tratar igualmente os desiguais, pouco importando a medida de suas desigualdades. Eu vou repetir essa frase que ela é belíssima no Kant. Tratar igualmente os desiguais, pouco importando a medida das suas desigualdades. Não importa se você é homem ou mulher, se você é hétero ou homo, qual é a sua orientação sexual, não importa a sua nacionalidade, não importa os seus atributos físicos, não importa as suas qualidades. O que realmente importa é o que você faz como homem, como mulher, como brasileiro, como alemão, porque é a sua decisão racional de como agir que te dá dignidade moral ou não. Então o valor está justamente na nossa decisão. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem, gente. Vamos pegar um exemplo aqui. Quer dar aula? Vamos pegar um exemplo de professor.
Todos nós conhecemos, já tivemos aí na nossa infância, né, vocês aí na adolescência, professores, né, e professores, muitos professores. Antigamente, professores inteligentes mereciam altos salários, mereciam prestígio acadêmico, prestígio aí na escola, né? Professores que não eram inteligentes não mereciam nem ser professores. Eles não mereciam serem professores. Por quê? Porque eles não são inteligentes, como que vai dar aula? Não pode. Isso é Aristóteles. Dá aula quem é inteligente, quem tem facilidade aí para ensinar. Quem não tem, quem tem aí dificuldades aí e não gosta muito de estudar, não pode. Não gosta muito de estudar, não. Quem tem dificuldade de aprender, quem tem aí atraso cognitivo não pode dar aula, não adianta. Kant diz, não, pode. Por quê? Porque o valor não está na qualidade da pessoa ser mais ou menos inteligente. Não adianta medir o QI e falar esse vai ser um bom professor, esse não vai ser um bom professor. Porque cada professor, ao se formar professor, é livre para decidir o que fazer com a sua aula. Então, concluindo Kant, aqui pensando nesse exemplo, concluindo o exemplo, tá galera? Nós temos professores inteligentíssimos, extremamente preguiçosos, no ponto de vista de preparar a aula, que vai dar uma aula e dá de qualquer jeito. Fica lá passando um slide, nem explica direito o slide, né? Só lê muitas vezes. Ou um professor que passa filme de 2, 3 horas, como nós já tivemos na escola. Eu, quando fiz estágio, né, em sociologia, tive uma professora que passou para os alunos do ensino médio Fuga das Galinhas. Eu falei, mas esse filme para o ensino médio? Ela falou, para ensinar o que é a sociabilidade. 2 horas de Fuga das Galinhas para o ensino médio. Eu falei, pelo amor de Deus, tô de brincadeira. Por quê, gente? Porque tem pessoas inteligentíssimas e que você fala, até vocês que já tiveram professores assim, você fala, nossa, tal professor é muito inteligente, sabe muito, mas não sabe ensinar. Sabe? Parece que não preparou a aula, ele sabe para ele, é muito inteligente, mas não é um bom professor. Outros não são tão inteligentes assim. Outros têm dificuldade, às vezes precisa ler o mesmo livro 2, 3 vezes, 4. Às vezes precisa ir lá e reler, procurar na internet, fazer pesquisa, assistir videoaula, porque não entende determinados conceitos, porque não é tão inteligente, não é um gênio como o outro, é mais limitado, mas ele se esforça, ele busca, ele faz graduação, pós-graduação, ele busca textos extras, ele prepara uma aula, e aí você conclui, nossa, tal professor nem é tão inteligente, mas dá uma aula que é um show, meu, porque ele pesquisa, ele vai atrás, ele faz, ele pega material extra. A gente tem várias pessoas assim, e vocês conhecem. Outros professores são inteligentíssimos e dão uma aula muito boa. Por quê? Lê, prepara, se esforça, vai atrás, explica o conteúdo, dá exemplos, quer que vocês entendam, vai cada um, se preocupa, então, além de inteligente, ele também é esforçado. Então você tem 3 tipos. O inteligente, que não é esforçado, aula ruim. O não inteligente, não tão inteligente, né? Porque ninguém é sem inteligência, mas o não tão inteligente, mais extremamente esforçado, aula show de bola. O inteligente e esforçado. E aquele que não é inteligente e nem esforçado. Aí, esse aí, gente, eu não preciso nem falar que é onde que ele tá uma hora dessa, porque ele não tem perfil nenhum para ser professor. Ele tá dando aí desenho livre para os alunos, porque ele tá de brincadeira, né? Tá falando, pega em qualquer página aí, faz qualquer exercício, tá tudo bem. Porque ele tá de brincadeira, ele não tem nem a qualidade natural e nem o esforço. Então repare que nós temos 4 tipos de professor. Quais são aqueles que devem ser valorizados? Quais realmente têm que ser valorizados, gente? Para o Aristóteles são os inteligentes, para o Kant não. O importante não é a inteligência. O importante é o que você faz. É a decisão. É a liberdade que você tem de decidir como agir.
Esse conceito no Kant, gente, eu peço um cuidado especial para vocês, porque o Kant ele tem toda uma linguagem própria para a filosofia. A filosofia com Kant passa a ser uma disciplina muito acadêmica. Deixa de ser uma matéria, um assunto para se fazer na rua, nas praças, nos bares, nos lugares públicos. A filosofia com Kant passa a ser algo para ser estudado com um livro, com um dicionário, dentro da sala de aula. Por isso que a gente fala que o Kant tem uma linguagem própria para a filosofia. E essa é a maior dificuldade com o Kant, tá, gente? Então eu vou pedir para vocês aí na aula do Kant pegar, por favor, e anotar os conceitos. E o primeiro deles é esse, o conceito de boa vontade. Tá? O que é a boa vontade? É a liberdade que temos, por sermos racional, de decidir como vamos agir. O conceito de boa vontade é a liberdade que todos nós temos, tá? Por sermos racionais, de agir, de decidir como vamos agir. Então aí o que importa é a boa vontade. O valor moral, quais professores para o Kant têm que ser valorizados, merecem, tá, ter prestígio? Aqueles que se esforçam. Aqueles que, sendo inteligente ou não, se esforçam para que os alunos entendam, que vai lá, que prepara a aula, que discute, que o aluno que pediu ele responde. Entendeu? Essa é a ideia do Kant. Né? Eu, quando eu dou essa aula, eu costumo dar o exemplo do futebol também. Né? Nós vivemos num país aí que gosta muito de futebol e a gente tem vários exemplos no futebol. Né? De jogadores inteligentíssimos, mas extremamente preguiçosos. O cara fica lá, pega a bola, toca, dá um passe de letra, uma gracinha ou outra ali, só faz firula. O pessoal fala, só faz firula, vai trabalhar no circo, fazendo malabarismo com a bola. O jogador é horrível, meu. Não, o cara é habilidoso, mas não interessa. A gente quer jogador esforçado, que corre, que dá a vida. E a gente tem no Brasil e no mundo vários exemplos de jogadores extremamente limitados, tecnicamente, mas extremamente esforçados. Que volta, que marca, que dá garra, que sai sujo do campo. A gente gosta disso. A gente valoriza essa garra, essa energia. É aí que está a dignidade moral para o Kant. Tá? Bom, dito isso, gente, que a moral não está nos talentos para o Kant, mas sim no bom uso da razão, nas nossas decisões, na boa vontade, eu queria dizer para vocês que nós temos 3 rápidas consequências. Tá? A primeira delas é a ressignificação do conceito de trabalho. Por quê, Heraldo? Porque antes o trabalho era algo de quem não tem talento. A nobreza, ela vivia o ócio. Ela não trabalhava. Quem trabalhava? Quem não tem talento. Os escravos, os servos. Mas com Kant isso vai mudar. O trabalho passa a ter um valor diferente. O trabalho passa a ser bem visto. Porque o trabalho é o nosso esforço. É o que eu estou explicando para vocês. O trabalho é justamente uma forma de nós compensarmos a ausência de talento para merecer melhores salários, melhores colocações. Olha aí o vestibular. Quem vai passar no vestibular? Não são os mais inteligentes. Muitas vezes, os mais inteligentes confiam tanto na sua inteligência que não estudam. E aí não passam. Outros, que têm muito mais dificuldades, se esforçam, trabalham duro, fica até tarde, assiste videoaula, faz resumo, isso, e com QI muito menor, passa em grandes vestibulares. Por quê? Porque o produto, o resultado, o valor moral está no nosso esforço, no nosso trabalho. Então aí, a partir daí, o ócio passa a ser mal visto. E aí o negócio, a negação do ócio passa a ser bem visto. O que você está fazendo? Como você está se esforçando? Como que você está trabalhando? Se você já tem talento, como que você utiliza esse talento para aprimorar mais ainda e evoluir mais ainda? Tudo bem? Então, o trabalho passa a ser algo desejado e super valorizado, onde antes, né, era para os escravos. Segunda conclusão é a introdução da ideia, a segunda consequência é a introdução da ideia de igualdade. Uma coisa que o Kant consegue é introduzir
a ideia de igualdade. O que é igualdade? Ué, a ideia de que nós somos diferentes. Claro, todo mundo é diferente. Nós temos qualidades diferentes, talentos diferentes, né? Competências diferentes, mas nós nos igualamos na medida em que somos todos livres para escolher como agir. Então, nós somos iguais na medida em que somos racionais. Então, tratar igualmente os desiguais, porque somos desiguais do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista da razão, não. Somos todos iguais porque somos todos livres. Do ponto de vista, somos desiguais do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista da humanidade, não. Como somos todos humanos, somos todos iguais. Então, todos somos livres para decidir como agir. Ele introduz a ideia de igualdade. Repare, alunos, uma coisa muito interessante. Se não fosse o conceito de igualdade em Kant, nós não teríamos a ideia de direitos humanos. Pensar num direito universal é pensar em que todos somos diferentes, mas nos igualamos na medida em que somos humanos, então merecemos o mínimo de direito para viver com dignidade. Olha aí, ó, a base depois dos direitos humanos aí de 1947-48, né? Na verdade, a declaração de 1948, tá? Terceira consequência é o surgimento da ideia de humanidade. Como assim, Heraldo? Ué, pro Kant, pensa assim, ó, antes, vou dar um exemplo para vocês entenderem, antes, classes diferentes era como se fossem espécies diferentes. Uma mulher trocava de roupa da nobreza na frente dos escravos. Eles até ajudavam ela a trocar de roupa. Mas por que, Heraldo? Olha, simples, é escravo. Não pode desejá-la. Ele é como se fosse um animal, como se fosse um cachorro, um gato que estava ali. Jamais pode passar pela cabeça dele desejá-la, porque ele nunca terá. É como se fosse uma outra espécie. Olha que forte. Com Kant, isso não vai acontecer. Por quê? Porque ele introduz a ideia de igualdade, cria a ideia de igualdade. Por quê? Porque se todos somos iguais, então todos pertencemos à mesma categoria, que é o quê? Ao gênero humano. Todos somos iguais porque pertencemos ao gênero humano, porque somos racionais. O nosso valor está na nossa liberdade de decidir. Então, nisso, todo mundo é igual, independente da origem, da orientação, do sexo, da força física, entendeu? Todos somos livres, porque todos pensamos e decidimos. Então, olha que ideia interessante do Kant. A ideia de humanidade, também base dos direitos humanos, né? Somos todos pertencentes à mesma categoria de gênero humano. Agir pelo simples fato de reconhecer no outro alguém igual. Não igual fisicamente, não igual biologicamente, igual em direitos. Por quê? Porque ele também é da espécie humana. Ele também pertence a esse gênero, que é o gênero humano. Certo, gente? Uma coisa importante para o Kant é que o valor da ação, para o Kant, tá? Você viu que ele deslocou da natureza, o valor da ação não está mais na natureza, o valor moral não está mais na natureza, mas está na ação. É na ação, nas escolhas que nós temos valor moral ou não. O homem, diz o Kant, ele é livre em relação à natureza, justamente pela razão. Por isso nós transcendemos a natureza. Tá? E é a partir daí que vem o conceito principal da aula, que é o conceito de dever. Porque o fato de você ser livre te faz identificar racionalmente qual é o seu dever. Então, se você fizer um bom uso da razão, você vai descobrir qual é o seu dever. Qual é o meu dever como aluno? Qual é o meu dever como estudante? Qual é o meu dever como cidadão de Mococa? Qual é o meu dever como professor? Se eu fosse médico, qual é o meu dever como médico? Ao usar a razão, você identifica qual é o seu dever e onde você deve aplicar o seu dever.
Entendeu? Então não precisa ninguém vir falar para você qual é o seu dever. O que você aprende é a moral. Mas a ética, identificar o seu dever, é tarefa sua, é tarefa do indivíduo. Olha só, que subjetividade importante aí para o Kant. Você vai identificar qual é o seu dever. Claro que não foi sempre assim. Houve um momento em que o dever teve que vir de fora para dentro. Esse estado, o Kant chama de heteronomia. É quando você é criança e ainda não tem não sabe ainda os princípios de como agir, aí alguém vem e fala, olha, tem que respeitar o colega, senão eu vou ficar bravo. Não pode bater no seu irmão. Não pode mentir para o seu pai, para sua mãe. Quando o seu dever vem de fora para dentro, é heteronomia. Você ainda é menor. Você ainda não tem a capacidade e a competência racional de identificar o seu dever. Você está na menoridade, segundo Kant. E veja que esses conceitos são importantes, que inclusive já foi tema de redação da FUVEST. Por quê? Porque você pode ser educado para aos poucos ir abandonando a heteronomia e começar a desenvolver a razão, essa capacidade cognitiva de identificar por si mesmo como sujeito qual o seu dever. Aí você sai da menoridade e atinge a maioridade. A maioridade é quando o dever não vem de fora para dentro. É quando você sabe qual é o seu dever por si mesmo. Essa é a maioridade. Veja que não tem a ver com idade, não é porque você tem 18, 20, 21, 30. Às vezes tem gente 30 e ainda vive na heteronomia. Segue o que os outros falam, o que a religião fala, o que a TV fala, o que líderes falam, mas não age por si mesmo. Não consegue identificar por si o seu dever. Outras pessoas, pode ser até com 15, 16 anos, já identifica. Eu sei o meu dever como aluno é estudar. Não precisa ninguém vir me falar. Eu entregar as tarefas, aproveitar o tempo. Esse dever é autonomia, vem de dentro para fora. A maioridade é o que? É a autonomia. É quando não vem de fora para dentro, não é mais heteronomia, é autonomia. Você identifica por si mesmo qual o seu dever. Agora, perceba uma coisa, gente. Para o Kant, o nosso dever, ele se dá de dois tipos. O dever que depende das circunstâncias, e o Kant, como ele tem uma linguagem própria, ele não usa a palavra dever, tá? Ele usa a palavra imperativo. O que é imperativo? É o dever. Então, qual é o meu dever? São os princípios éticos. Como agir? Na hora de decidir, já que eu sou livre para decidir, como que eu vou decidir? Como eu vou exercer a minha liberdade de agir? Então, ele fala assim, quando você for educado para autonomia, quando você conseguir identificar o seu dever, aí na maioridade, esse dever, esse imperativo, ele se dá de dois tipos. Um deles é que varia de acordo com as circunstâncias. Então, por exemplo, é meu dever estudar medicina? Só na condição de eu ser médico. Se eu sou professor de filosofia e sociologia, não é meu dever estudar medicina, entendeu? É meu dever zelar e me preocupar com a cidade que eu moro e ficar sabendo, sabe, estar por dentro do que está acontecendo na minha cidade, na condição de cidadão mocoquense, claro, tem que saber o que acontece na minha cidade. Até para eu poder votar, para eu poder escolher, para eu poder cobrar. Agora, se eu moro em Jaú, por exemplo, não. Porque se eu moro lá, eu tenho que zelar quando eu estiver aqui. Mas de lá não preciso ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Não é meu dever. Posso querer, mas não dever. Então, esse dever que varia, tá, é o imperativo hipotético. O dever mediante o contexto, mediante as circunstâncias, tá, gente? Então, é meu dever dar aula? Ué, se eu sou professor, é. Agora, se você é contador, não é seu dever dar aula. Você dá aula se você quiser. Aí você vai lá e fala, quero dar aula de contabilidade. Mas é o seu dever fazer as contas corretamente. Então, você sabe qual é o seu dever pela razão.
Mas isso varia de acordo com circunstâncias, contexto. Mas o ponto crucial, o ponto principal do Kant é que existe um dever que independe do lugar, do tempo, das circunstâncias, do contexto. Existe um dever que é seu dever pelo simples fato de você ser ser humano. Esse independe de qualquer coisa. Esse dever é o imperativo categórico. O imperativo categórico é um dos conceitos mais fantásticos do Kant. Porque ele diz o quê? É seu dever independente de qualquer coisa, não matar. Não depende onde, quando, tempo, que lugar, que você usa. É seu dever não matar. Você não tem o dever de matar. Por quê? Porque o outro é ser humano. Então é seu dever pelo fato de você pertencer ao gênero humano. Olha a importância do conceito de humanidade, gente. Como que eu vou descobrir o meu dever? Pelo bom uso da razão. Mas como? Ele dá algumas dicas. A dica principal é a máxima universalizável. O que é máxima universalizável? É aquilo que você acha que é dever de todos. É tipo não fazer para o outro que você não quer que faça com você. Se aquela lei, aquela regra, aquele princípio você acha que tem que ser universal, todos deveriam fazer isso, é máxima universalizável, então é dever como ser humano. Eu não gostaria que as pessoas mentissem para mim. Eu prefiro que doa, mas que me digam a verdade. Por exemplo, se minha aula não foi boa, ou se eu não preparei uma aula legal, eu gostaria que as pessoas chegassem em mim e falassem: Será, hoje eu não entendi nada, essa aula não é legal, não foi legal. Tem como você preparar melhor ou se dar essa mesma aula de outro jeito, com outros exemplos? Pode até eu ficar chateado, magoado, meio triste, mas eu prefiro a verdade. Se eu quero a verdade, racionalmente pensando, todos deveriam dizer a verdade. Então é uma máxima universal. Se é uma máxima universal, é meu dever como ser humano também falar a verdade para os outros. Se eu estou vendo que você não está fazendo um trabalho bom, com ternura, com respeito, com educação, chegar e falar: o seu trabalho podia ser feito de outro jeito, podia ser feito assim, entendeu? Isso é um imperativo categórico. Aquilo que é universal. Aquela ação que é seu dever como ser humano. É uma dica muito legal, máxima universalizada. Independe de toda e qualquer circunstância. Para terminar o Kant, essa parte, eu queria deixar uma última dica do Kant para vocês. O imperativo categórico, a máxima universalizável, ou seja, o nosso dever como ser humano, precisa ser uma ação desinteressada. Porque se for uma ação interessada, como ela é interessada, ela não tem valor em si mesma. O valor está fora dela. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu não paro na vaga de deficiente. Aí você fala assim: Heraldo, por que você não parou na vaga de deficiente? Eu falo assim: eu não parei para não tomar multa. Isso não é uma ação que tem valor para o Kant. Por quê? Porque a sua ação tem um interesse, que é não ser multado. Então essa ação não é ética. Ela pode ser moralmente correta. Não parei na vaga de deficiente. Legalmente correta, porque está na lei. Mas ético não é.